de uma promessa. Uma promessa que ela é sobre a vida de todos os que creem em Jesus Cristo como Salvador. É a promessa que Deus fez para o seu povo, os seus escolhidos, os chamados por Deus. Tem uma promessa, e a promessa é que Ele derramaria ou encheria todos do seu Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é algo que garante em nossa vida a nossa redenção final. É através do Espírito Santo que nós vamos ser transformados para sermos arrebatados, para morar no céu. Este Espírito Santo é uma promessa de Deus, é algo que todos nós precisamos conscientizar de que sem a presença do Espírito de Deus em nossa vida, nós não teremos condições de suportar ou de vencer as batalhas que nós enfrentamos no mundo espiritual. É o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que nos reveste, é o Espírito Santo que nos orienta, é o Espírito Santo que nos consola, é o Espírito Santo que dá ao crente poder para vencer o mundo, para vencer a carne e para vencer o diabo. E é esta promessa, uma das mais importantes promessas, porque a salvação é a maior promessa. Mas sem o Espírito Santo não há salvação, pastores. Porque é Ele que convence o homem do pecado. É o Espírito Santo que é o responsável por trabalhar na vida de todas as pessoas, para transformar a vida dessas pessoas, em pessoas salvas. O convencimento do pecado, que é pecador, e do arrependimento, vem através do Espírito Santo de Deus. E Deus disse que encheria todos deste Espírito, dessa presença, deste poder. Então eu quero... Quem conhece o Espírito Santo aí? Amém? Há uma evidência. A Bíblia é muito clara, e eu queria que você prestasse muita atenção aqui. A Bíblia é muito clara quando ela diz que quando nós reconhecemos Cristo como Salvador e arrependemos dos nossos pecados e confessamos os nossos pecados a Cristo, Ele nos perdoa. E tudo isso porque o Espírito Santo já está trabalhando em nossa vida. Mas a Bíblia diz que a partir do momento de que tomamos essa decisão, há uma promessa que o Espírito Santo de Deus, Ele vem sobre a nossa vida. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Então todo crente, ele tem o Espírito Santo de Deus a partir do momento que ele creu e se converteu e se entregou a Cristo Jesus como Salvador. O Espírito Santo de Deus, ele precisa e habita na vida de todo cristão. Mas há uma diferença, porque a Bíblia fala de um novo revestimento, de uma graça sobre graça, de um revestimento para capacitação, para o crente, além do Espírito Santo, que ele tem na vida dele, que trouxe na vida dele salvação. Esse Espírito Santo, nós precisamos ser cheios, ao ponto de transbordar, tá? Todos nós temos consciência de que qualquer recipiente, quando você coloca água sobre ele, ou qualquer produto, você sabe que ele está cheio. Olha, tá bom, tá cheio. Ah, mas a medida de Deus é sacudida, recalcada e transbordante. Então coloca mais. E você vai colocando mais sobre qualquer vasilha, e vai chegar ao ponto que essa vasilha não vai suportar a quantidade daquilo que você está derramando sobre ela. E quando não cabe mais dentro da vasilha, o que acontece? Derrama, transborda. Então, o que Deus quer que nós entendamos
é que Ele quer trazer sobre a nossa vida o Espírito Santo, não apenas para que possamos receber a salvação. A promessa está da salvação e está em transbordar na presença de Deus através do Espírito Santo. E a Bíblia diz e traz um relato de que esse Espírito Santo de Deus, ele vem sobre as pessoas e capacita essas pessoas para realizarem algo extraordinário para Deus. Mas há uma evidência. Ser batizado com o Espírito Santo é diferente de ter o Espírito Santo. Porque quando temos o Espírito Santo, somos convertidos. Mas quando somos batizados no Espírito Santo, é quando nós transbordamos da presença dele. É cheio até transbordar. E a evidência de estar sendo batizado com o Espírito Santo é falar em outras línguas. É falar nas línguas espirituais. É falar nas línguas dos anjos. E Atos diz que eles receberam línguas de fogo, línguas do céu, línguas que só os céus entendem quando ela é pronunciada. É uma evidência. E quem é batizado com o Espírito Santo, a evidência que ele foi batizado com o Espírito Santo é falar em outras línguas. Pastor, e eu falei em novas línguas e nunca mais falei, foi batizado. Agora, se você quiser o dom de falar em línguas, aí você precisa dizer: Senhor, eu fui batizado, falei em línguas, mas eu quero receber o dom de falar em outras línguas. Porque a Bíblia diz que quando nós nos apresentamos diante de Deus e falamos em outras línguas, em línguas estranhas, em língua dos céus, nós somos edificados em falar em outras línguas. Então nós precisamos entender isso. Quantos crentes estão aqui presentes que já foram batizados com o Espírito Santo de Deus? Faz assim. Batizado com o Espírito Santo de Deus. Tem muita obra para o Espírito Santo de Deus fazer aqui, né? Tem muita obra. Tem muita obra. Então, e quantos já ouviram falar que para ser batizado com o Espírito Santo precisa ser cheio e falar novas línguas? Levanta a mão assim. Você que já viu falar. A tarefa está mais difícil do que eu pensei. Se fosse minha. Se fosse minha, estava difícil. Mas ela é do Deus Todo-Poderoso que faz milagres. Então, o que é a primeira coisa que eu quero falar? Nós vamos entrar numa jornada aqui essa semana, a partir de hoje até no próximo domingo. No final eu vou falar ela para vocês. Mas a primeira coisa que eu quero trazer para você hoje é que para ser cheio, a primeira coisa que nós precisamos fazer é esvaziar. Para ser cheio, é preciso esvaziar. Pastor, mas está contraditório. Não, é isso mesmo. Para ser cheio do Espírito de Deus, precisa esvaziar-se das coisas mundanas. Para ser cheio de Deus, precisa estar vazio do mundo. Para ser cheio do Espírito de Deus, é preciso abandonar certas práticas que nos enchem de coisas mundanas, que não trazem edificação. Eu não vou aqui me deter a estar falando em qual sentido, ou em quais áreas, ou qual o problema que você precisa tirar de você. Isso é você e Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai falar no teu coração, dizendo: olha, se você quer ser cheio da minha presença, você precisa esvaziar-se de tais coisas. E tem um negócio: eu não interesso. Preste muita atenção nisso aqui. Você pode dizer: eu não me interesso ser cheio do Espírito Santo. Eu sinto muito em dizer para você que se você não for cheio do Espírito Santo, você não será arrebatado. Então não adianta ser crente se não for para ser cheio do Espírito Santo. Porque para morar no céu, tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Só será arrebatado e só virá o toque da trombeta se tiver o Espírito Santo de Deus morando aí dentro de você.
Então não adianta você me dizer que você não está interessado no assunto. Porque se você não estiver interessado no assunto, eu tenho que mudar a mensagem e dizer: converta-se, aceite Jesus de novo e receba o dom da salvação para ser cheio do Espírito Santo. Todos nós precisamos do Espírito Santo de Deus para manter a nossa salvação com Cristo na nossa esperança do arrebatamento. Então nós precisamos, para ser cheio, precisamos esvaziar. Ninguém consegue colocar nada em um recipiente que já está cheio. Não tem como você colocar algo aonde já está cheio. E a Bíblia diz que Deus não é invasor, o Espírito Santo não é invasor. Ele não vai entrar a força na tua vida e arrancar a força de você, aquilo que você está cheio. Ele vai bater ao teu coração, ele vai falar aos teus ouvidos, ele vai trazer a você a sensibilidade para você entender que é necessário esvaziar-se, porque ele está interessado em encher você com a presença dele. É promessa de Deus, e Deus tem prazer de encher um filho seu, um servo seu, um escolhido seu, da presença do teu Espírito. Porque quando alguém é cheio do Espírito Santo, ele faz coisas maravilhosas no nome do Senhor Jesus. Quando alguém é cheio do Espírito Santo de Deus, não precisa nem de muita conversa. É só dele passar na rua, as pessoas olham e dizem: lá vai um homem, lá vai uma mulher que tem o Espírito de Deus. Quando você abre a boca para conversar com alguém, se você tem o Espírito Santo, as pessoas logo vão dizer: olha, a conversa é agradável, tem o Espírito de Deus. Vamos ser cheios do Espírito? Mas vamos esvaziar primeiro? Porque tem corações cheios, sentimentos cheios, que não cabe lá no coração, no sentimento, na vida, mais nada. Não cabe lá a presença do Espírito Santo. Porque a casa, que é o coração, a vida, precisa estar ornada, precisa estar preparada, precisa estar tudo em ordem. Então o primeiro passo para se encher é esvaziar. O que é que o texto que nós lemos? O texto diz que a terra era vazia. Se a terra fosse cheia, não tinha como Deus fazer nada nela. Já estava cheia. E a Bíblia diz, então, que a terra era vazia. Aí está o segredo. Vazia e sem forma. Vazia e sem forma. E o Espírito Santo de Deus, ele chega em lugar que está vazio, ele enche da forma. Ele enche e dá forma. Ele enche e faz o vaso do jeito que ele quer. Ele enche e muda as estruturas, porque ele é poderoso. A Bíblia diz que a terra era vazia. Partindo dessa condição, Deus, no poder da palavra e do agir do Espírito, ele fez a obra necessária. O Espírito de Deus que pairava sobre a face da terra vazia e sem forma, pelo poder da palavra de Deus, Deus começou a dizer, e o Espírito foi colocando em ordem e dando forma às coisas. Aonde chega a palavra, nós já dissemos aqui, a luz chega, e aonde chega o Espírito, se enche e dá forma às coisas que precisam dar forma. Deus disse pela sua palavra: haja luz. E houve, Deus disse e o Espírito agiu. Deus falou pela palavra, e a palavra poderosa fez com que o Espírito de Deus que pairava sobre a terra desse forma, trouxesse luz, trouxesse condições sobre a face da terra. Ele enche e dá forma, ele enche e dá forma, é o Espírito de Deus.
Você pode perceber que muitas pessoas, quando não têm o Espírito de Deus, quando não conhecem Deus e não são cheias do Espírito Santo de Deus, a vida delas são vazias, sem forma, sem sentido, sem nenhum tipo de atratividade. Mas quando o Espírito de Deus entra na vida de uma pessoa, você pode fazer o teste em qualquer pessoa. Se você consegue trazer uma pessoa lá do mundo, que estava na sarjeta, que estava no alcoolismo, ou estava em outra dependência, e que ele vem para Jesus, e que ele se liberta de tudo isso, e que passa-se o tempo, o Espírito de Deus enche o coração dele, ele muda de forma, ele muda de aparência. Logo, ele que era uma pessoa sem aparência, todo deformado por causa do pecado, todo sem natureza espiritual por causa do pecado, logo o Espírito Santo de Deus começa a trazer um brilho diferente sobre o seu semblante. Logo as pessoas começam a olhar dizendo: olha, não é aquela pessoa que adentrou esta igreja bêbado ou drogado, parece que há uma luz sobre ele, e na realidade é o Espírito Santo de Deus que dá forma, que enche e que muda a história da vida das pessoas. Quantas pessoas nós já tivemos experiência de ganhar para Jesus, e essas pessoas vindo do mundo, e passado o tempo, essas pessoas mudavam a sua aparência, e pessoas assim são logo invocadas, né? Quando eles vêm para a igreja, eles querem logo um paletó, querem logo uma gravata, e já quer parecer pastor, já quer parecer obreiro. É porque o Espírito Santo de Deus vai dando forma, o Espírito Santo de Deus vai dando vida, o Espírito Santo de Deus vai trazendo, aleluia, fertilidade aonde não existia. Um texto que eu li com os jovens ontem, Isaías 32:15. Isaías 32:15 diz o seguinte: até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforma em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. Até que o Espírito seja derramado do alto. Até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto. Se nós começarmos o texto do fim para o início, nós vamos entender que antes de receber o Espírito que vem do alto, todos nós éramos inférteis, improdutivos, não havia fertilidade, era um deserto, era um lugar onde não havia nenhuma expectativa de vida ou de esperança. Deserto é deserto, deserto é sequidão, deserto é lugar sem vida, deserto é lugar sem água, sem alimento, sem fonte de vida. Deserto é lugar que alguém, se não tiver a bênção e a proteção de Deus, deserto é lugar de largar alguém para morrer. No deserto não há nenhuma forma de vegetação, não tem vida, não tem verde, só tem calor, no deserto as pessoas não têm visão, elas têm miragem, e miragem é aquilo que não é real. As pessoas no deserto, elas começam a enxergar coisas que não existem, porque o deserto traz sobre a vida das pessoas uma realidade. Pensam que estão vivas, mas na realidade não há vida no deserto, não há esperança no deserto. Mas o texto diz que até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, é o Espírito Santo de Deus, que o profeta está dizendo que quando ele é derramado sobre a nossa vida, aleluia, o nosso deserto, a nossa vida que era um deserto sem nenhum tipo de produtividade, não adiantava plantar nada na nossa vida, não adiantava querer que nada desse certo na nossa vida, porque era um deserto, não tinha expectativa, não tinha esperança.
Tudo que se investia se perdia, porque não tinha esperança, não tinha vida, não tinha fonte. Mas a Bíblia diz que quando o Espírito de Deus é derramado sobre as nossas vidas, o Espírito que vem do alto, o nosso deserto será transformado em um campo fértil. E aí quando o Espírito de Deus é derramado sobre a nossa vida, que nós nos esvaziamos do mundo e que o Espírito Santo de Deus nos enche, a Bíblia diz que mesmo no deserto, você não precisa se preocupar, porque do teu interior rios de água viva fluirão. Você vai caminhar no deserto e a fonte de água que você precisa para ter vida está em você mesmo, porque o Espírito de Deus está sobre a sua vida. E aí você flui. Esse fluir é como se fosse uma mina. Ela não seca. Quanto mais você usa, quanto mais você tem que te tirar, mais vai fluir, mais vai transbordar, porque é um fluir do interior. E o texto ainda diz que esse deserto que se torna fértil, ele fica parecendo uma floresta. Você consegue imaginar um deserto e uma floresta? Mas aqui a Bíblia não está dizendo para você dizer, olha, eu já fui no deserto e eu já fui na floresta. Não, a palavra está dizendo para você imaginar a floresta no deserto. É no deserto. É no deserto que Deus, quando derrama do teu espírito, Ele faz com que pareça floresta no deserto. Aonde não tinha vida, onde não tinha expectativa, há um derramar do Espírito, e você começa a produzir vida, a produzir e a ter expectativa de esperança sobre a tua vida. Se não for pelo Espírito, não haverá vida nem fertilidade em nossas vidas. Deus sempre desejou nos encher do seu Espírito. Deus sempre desejou nos encher do teu Espírito. Desde Gênesis, no capítulo 1, o Espírito de Deus se movia. O Espírito de Deus pairava. O Espírito de Deus sondava. O Espírito de Deus estava à disposição de Deus para executar a obra que Deus tinha, para que fosse executada por Ele. E hoje não é diferente. O Espírito de Deus, ele se move sobre a igreja, sobre este lugar, sobre o ambiente onde é falado a palavra de Deus, há um mover sobrenatural do Espírito de Deus. E a Bíblia diz que ele sonda os corações. Se tiver vazio, se tiver limpo e vazio, ele enche. E quando ele enche, algo sobrenatural acontece, porque ele é poderoso. E Deus sempre desejou que nós todos fôssemos cheios do teu Espírito Santo. O prazer de Deus é ver um crente cheio do Espírito Santo. E não podemos confundir. Crente cheio do Espírito Santo não é só aqueles que pulam, que sapateiam, que correm no corredor, não. Também pode ser, né? Mas não é isso só. Não é isso que o Espírito Santo de Deus enche para correr e pular, não. Tem hora que você é cheio, não suporta mesmo. Pula, sapateia, corre, dança. É mover do Espírito. Mas o Espírito de Deus, ele enche. Ele capacita. Ele dá inteligência. Ele dá respostas. Ele dá direção. Ele consola. Ele fortalece. Ele dá poder. Ele traz algo na vida do ser humano que o ser humano não consegue humanamente. É um revestimento, é um poder sobrenatural, é algo que não tem como explicar, é preciso sentir, é preciso buscar para poder ser cheio, para poder entender o que é ter o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. E o avivamento que a igreja tanto fala, ele só acontece com crente cheio do Espírito Santo. E a primeira coisa que o avivamento traz é quebrantamento.
é arrependimento, é vida no altar, é conserto, é vida colocada no altar de Deus, é reconhecer que eu não fui chamado para vir à igreja só para ter benefícios, mas eu fui chamado para vir para a igreja, para ser a igreja, para fazer parte de um projeto que é a implantação do reino dos céus na terra. E eu não posso vir à igreja só para receber benefício, eu preciso ser contribuinte do reino de Deus na terra. Então, quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu prego a palavra, eu anuncio a palavra, eu oro, eu ministro, poder de Deus, cura, é o Espírito de Deus agindo através da minha vida. Eu preciso ser cheio desse Espírito Santo. Eu preciso que o Espírito Santo de Deus me encha até que eu possa transbordar. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós ouvimos um profeta de Deus, que tem uma mensagem de Deus, a mensagem não precisa ser nem longa para que as pessoas possam entender. Mas quando a palavra é dada pelo Espírito de Deus, essa palavra tem poder para transformar nações, cidades. Eu posso ver Jonas andando na cidade de Nínive. Uma palavra vinda da parte de Deus. Jonas, receba aí a minha palavra de profeta e vá na cidade de Nínive. E olha que a cidade de Nínive era uma das cidades mais perigosas. O mínimo que eles faziam com o profeta lá era matar, cortar o pescoço e pregar a cabeça na estaca na entrada da cidade para dizer que aqui nós somos bárbaros, aqui nós não aceitamos palavra, aqui não aceitamos profeta, aqui os homens daqui são homens de verdade e o negócio aqui conosco é morte mesmo. Entrou, se não é do nosso jeito, morre. Só que quando chega um profeta cheio do Espírito, pode até tentar, pastor Valdemar, fugir da mensagem, né? Porque pregar numa cidade dessa não é fácil. Tá? Eu vejo algumas pessoas dizendo aqui, pastor Nelson, Piracanjuba não é fácil, é muito idólatra, é uma cidade tradicional. Não importa, é só ser cheio do Espírito de Deus. Porque Jonas chegou na cidade, pastor, de Nínive. A Bíblia diz que aquela cidade, a história diz que aqueles homens eram bárbaros, sanguinários, matava só para satisfazer o prazer de ver a pessoa morrer. Era pessoas do coração mau. Mas quando chega um homem com a palavra, cheio do Espírito naquela cidade, 3 dias a pé, andando na cidade, dizendo: olha, arrependei-vos, porque chegando aí o juízo de Deus para a vida de vocês. 3 dias, a mensagem era essa. Olha, se vocês não se arrependerem, virá juízo de Deus sobre a tua vida. E a palavra foi falando, e a palavra foi sendo pregada, rua por rua, setor por setor, e ele foi levando a palavra. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que aquela cidade inteira se converteu. Quantos precisou? Só de um profeta cheio do Espírito de Deus. Só de um homem capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Então Piracanjuba não está precisando, não é de igrejas para serem abertas, não. Piracanjuba não está precisando, não é de pregadores de fora, que vem aqui para fazer um evento, não. Piracanjuba está precisando, pelo amor de Deus, abra a mente, de homens e mulheres cheios do Espírito de Deus. A cidade precisa de homens revestidos do poder do Espírito de Deus. Sabe por quê? Porque não resiste. Ninguém resiste um homem ou mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Ninguém resiste o poder do Espírito de Deus sobre a vida de uma pessoa. É algo extraordinário. E Deus sempre desejou. Há um desejo aí no coração de ser cheio. Há um desejo aí no coração de ser cheio. Aleluia. Aleluia. Eu fico olhando para Paulo e me encanta quando as pessoas chegam e elogiando Paulo, né?
Tem hora que a gente pensa assim, esse negócio é bom demais, né? Porque Paulo pregava e alguém chegava atrás e dizia assim: este homem é um santo homem de Deus. Este homem é um profeta de Deus. Paulo olhou para trás e falou assim: esse demônio está tentando atrapalhar a obra de Deus, né? E Paulo, cheio do Espírito Santo, ele não precisava fazer muito movimento, não. Paulo olha para trás e fala assim: olha, cala-te e sai dela, demônio. Acabou. A fonte de lucro daqueles que tinham lucro por adivinhação com aquele demônio faliu. Homem cheio do Espírito Santo, ele tem discernimento. Ele tem discernimento de espírito. Ele sabe quando é o Espírito de Deus e quando é o espírito de perturbação que está tentando fazer as coisas acontecerem para prejudicar a obra de Deus. Então Piracanjuba está precisando de homens e de mulheres, de jovens e de pessoas cheias do Espírito Santo. Porque quando nós buscarmos e sermos cheios até transbordar, haverá uma mudança radical na vida, na igreja, na cidade, porque o Espírito de Deus vai se mover. João capítulo 20, verso 22, diz o seguinte: e com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. É desejo ou não é desejo de Deus? Jesus que disse para os discípulos, chegou e disse: paz seja convosco. Oh Jesus, que bom vê-lo, né? Que prazer. Jesus ressurreto, Jesus agora se apresenta aos seus discípulos e diz: olha, paz seja convosco. Aqueles que tinham duvidado de Jesus, que ele ia ressuscitar, agora já ficam ali, como Tomé, meio cabeça curvada, né? Tomé, quer colocar o dedo aí mesmo? Está aqui, ó, o lugar dos pregos. Mas faça um negócio. Eu não vim para censurá-los. Eu não vim para ridicularizá-los. Eu vim trazer paz sobre a vida de vocês. Porque se vocês estiverem em paz, a partir do momento que vocês estiverem em paz, eu posso cumprir sobre a vida de vocês. E aí a Bíblia diz que ele sopra sobre eles e diga: receba o Espírito Santo. O desejo do Senhor é soprar sobre esta igreja e todos receberem porção dobrada do Espírito Santo. E tem gente querendo ser cheio, querendo ter unção para usar no céu. No céu não precisa, não. Você precisa de unção, é aqui na terra. Você precisa do Espírito Santo, é aqui na terra. Lá no céu já temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo já vai estar lá. Vocês olharam para a passagem bíblica que diz que quando Elias foi levado em quê? Em um redemoinho. E aonde estava a unção de Elias? Na capa. A capa subiu ou a capa ficou? A capa ficou. A unção é para aqui, irmão Hilton. A unção é para ser usada aqui nessa cidade. E é quando Eliseu pega a capa, ele diz: agora eu recebi porção dobrada do Espírito de Elias, foi o que eu pedi. E ele disse: se eu visse, eu receberia. Então eu quero fazer um teste. Se ele atravessou para cá no Jordão e abriu o mar, eu atravesso de volta. Chega e diz: abra Jordão! E as águas se abriram. Sabe por quê? Porque tem gente guardando unção para usar no céu. E lá no céu não precisa de unção. Lá no céu não precisa de crente ungido, não. Lá no céu não precisa de crente cheio do Espírito Santo, não. Precisa de crente cheio do Espírito Santo, é aqui na terra. Precisa de crente cheio do Espírito Santo, é lá no setor Primavera, é lá na Vila União, é lá no setor Cascalho, é no centro, é no setor oeste, é no setor aeroporto, é onde tem um crente nesta cidade. Ele precisa ser cheio do Espírito de Deus. E Deus quer soprar sobre a tua vida. Deus quer soprar sobre a tua vida o Espírito Santo. Deus quer soprar sobre a tua vida. Esse poder, essa virtude, essa graça está à disposição para a igreja de Jesus.
Agora eu quero fazer uma pergunta diferente. Quantos não são batizados no Espírito Santo? Nunca falaram em outras línguas. E tem desejo no coração de receber o dom, ser batizado, ser cheio do Espírito Santo. E está presente aqui. Levanta a mão. Você que tem vontade. Amém. Não precisa nem de orar. Não precisa orar. Não vou orar hoje não, pode ficar tranquilo. E outra coisa, o dia que você achar que vai fazer por merecer, você nunca fará. Não é porque você merece. Não é porque nós merecemos. Não é porque nós pagamos um preço. É porque Ele resolveu nos dar de graça o teu Espírito. O teu Espírito. O teu Espírito. Tá? Se você é batizado com o Espírito Santo, você precisa ter a evidência de falar em línguas estranhas. Se você não é batizado, você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. E por esse motivo, por entender que há uma necessidade de nós como igreja recebermos e buscarmos e tomarmos posse da promessa do Espírito Santo de Deus, nós começaremos a partir de hoje uma jornada em busca de ser cheio do Espírito Santo. É apenas uma semana e eu quero convidar você. Tá? A partir de hoje, comece a se imaginar falando em línguas estranhas. Comece a dizer: Espírito Santo de Deus, eu quero, eu desejo, eu quero falar, eu quero ser cheio. Não, eu quero ser cheio ao ponto de transbordar. Eu quero ser batizado no Espírito Santo. Você começa a partir de hoje a falar com Deus e a pedir o Espírito de Deus, a pedir Deus para que encha você do Espírito dele sobre a tua vida. Porque nós vamos, amanhã, segunda-feira, às 6 da manhã, na nossa live, nós vamos falar sobre a conscientização da promessa sobre o Espírito Santo. Na terça-feira, nós vamos falar aqui sobre ser revestido do Espírito Santo para testemunhar e para cooperar no reino dos céus. Na quarta-feira, nós teremos uma outra live, às 6:30 da manhã, falando sobre os exemplos bíblicos de homens cheios do Espírito Santo. Na quinta-feira, nós vamos estar aqui, das 20 horas às 21, orando, porque a oração atrai o Espírito Santo. Uma hora de oração na quinta-feira, toda a igreja aqui no templo, orando, buscando e pedindo o Espírito Santo de Deus. Na sexta-feira, todos os pastores nas congregações vão falar sobre o Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado. E no final de cada culto, vocês vão orar juntamente com a igreja, pedindo o Espírito Santo de Deus para mover sobre o setor aonde vocês são pastores. E no sábado, depois o Zé Maria fala com vocês. Domingo, 9 da manhã, consagração, jejum e busca do batismo com o Espírito Santo. Domingo, 9 da manhã, nós vamos estar aqui em consagração. E essa consagração começa às 9. E eu convido vocês todos para vir em jejum. Porque que nós vamos buscar o batismo com o Espírito Santo. Nós vamos orar pelas pessoas que querem ser cheias do Espírito Santo no final da consagração aqui, no domingo. No domingo, dia 3 de novembro, nós vamos estar aqui, após uma semana, falando sobre o Espírito Santo. Nós vamos pedir a Ele para inundar este lugar. Nós vamos aproveitar uma festa que já está marcada. E nós temos 2 dias de festa. Sábado é uma festa com objetivo. E domingo
Nós vamos aproveitar as tendas que vão ser colocadas aí. Nós vamos convidar e convocar todo o campo. E vamos ter uma consagração aqui, às 9 horas da manhã. E nós vamos terminar com o Espírito Santo de Deus inundando esta casa, batizando com o teu Espírito, renovando vidas, dando dons e trazendo um despertamento espiritual na vida desta igreja. Já que é festa, aí nós terminamos meio-dia e almoçamos juntos. Então nós vamos jantar juntos sábado e almoçar junto domingo. É festa, tá? Aí às 14 nós temos a nossa reunião administrativa com pastores, líderes e dirigentes. E às 19 horas, ceia do Senhor. Qual que é o tema da ceia? Todos cheios. Celebrar a comunhão com todos cheios. Os que não estiverem cheios até domingo de manhã, vão ficar cheios domingo de manhã. Porque na ceia o tema é todos cheios. Pastor Valdemar, eu quero ver o que vai acontecer com um crente que só vem na ceia, para comer a ceia. Ele vai ficar alheio a semana toda. Ele não vai vir, ele não vai escutar a live amanhã falando do Espírito. Ele não vai vir na terça para ouvir falar do Espírito. Ele não vai vir ouvir a live da quarta. Ele não vai ouvir nas congregações de sexta-feira, porque não vai também. No sábado ele não vem, porque nem gosta de pastor, né? Tem uns que é assim. Mas no dia da ceia, ele não vem na consagração, porque acha que não precisa de orar. Não precisa buscar. Não vem na quinta passar uma hora de joelho, porque acha que não tem necessidade. Mas na hora da ceia, domingo, 19 horas, você vê alguns entrando ao templo. Vai assustar aqui. Vai assustar, pastor Zé Maria. Porque essa pessoa desse jeito não vem cheio. Mas quando ele chegar nesta casa, que todos nós estivermos cheios, vai brotar no coração dessa pessoa um desejo de converter de novo. Deus vai mudar a história de muitas vidas. E você não assuste não. Porque quando você ser renovado pelo esse Espírito, você vai chegar em certos lugares e as pessoas vão dizer: eu estou sentindo uma paz tão grande aqui. Eu estou sentindo algo diferente. Quando você começar a falar, as pessoas vão dizer: ei, o que está acontecendo? Você vai dizer: não, é porque o Espírito Santo de Deus está na minha vida. Eu fui cheio, fui renovado, fui agraciado, fui batizado com o Espírito Santo de Deus. Vamos caminhar? Vamos nessa jornada? Vamos juntos? Começamos hoje e vamos até domingo. Deus tem uma grande obra para fazer. Mas Deus não trabalha com igreja vazia. A igreja precisa ser cheia. Cheia do Espírito Santo. Cheia. Aonde o Espírito Santo de Deus enche e as pessoas transbordam na presença de Deus, não tem problema, não tem fofoca, não tem discussão, não tem divisão, não tem preguiça, não tem desânimo, nada impede. Se fala, vamos evangelizar, vamos. Se vamos ofertar, vamos. Se vamos construir, vamos. Igreja cheia do Espírito Santo de Deus, além de estar disposta a crer no sobrenatural de Deus. Então, a mensagem de hoje é esta: esvazia para ser cheio. Então você tem uma semana para esvaziar do ódio, da tristeza, da angústia, da amargura, da raiva, da ira, da inimizade, da contenda, da rusga, da fofoca, do mexerico, de tudo aquilo que atrapalha o Espírito Santo de Deus. Vai se esvaziando, vai jogando fora aquilo que não traz ou não atrai o Espírito Santo de Deus, e começa a colocar na tua mente: domingo eu vou falar em línguas estranhas. Domingo eu vou receber o dom do batismo com o Espírito Santo. Domingo é o meu dia. Domingo eu vou ser cheio. Domingo eu vou transbordar. Domingo será o dia que eu vou ser renovado pelo poder do Espírito de Deus sobre a minha vida. A única notícia que eu tenho para você é que você nunca mais será o mesmo. Nunca mais será o mesmo.
Então é para a pessoa decidida, pastor Zenorato. É para a pessoa decidida. Eu preciso decidir. Eu quero ser cheio. E quando o Senhor me encher, eu estarei à disposição dEle e da obra dEle, para fazer a vontade dEle, conforme o querer dEle. Assim será a vida de crente cheio do Espírito Santo. Você pode se colocar de pé? Esvaziar para ser cheio. Quando a gente precisa de uma vasilha, a gente vai no armário, escolhe a vasilha que a gente quer e diz: essa eu vou colocar um suco, essa eu vou colocar o azeite. E você pega vasilhas na prateleira para ser usada, limpas, né? Ninguém guarda vasilha suja. Mas quando você precisa de uma certa vasilha, principalmente a rabinha de fazer café, né? Quando você olha e diz: ih, não lavou ontem, ficou de ontem para hoje. Aí você usa a rabinha suja para fazer o café. O que você tem que fazer? Limpar. Não é isso? É o que Deus diz para você nesta noite. Se você está limpo, pode ficar tranquilo que Deus vai te encher e vai te usar. Mas se tem alguma sujeira aí para tirar, aproveita que Deus tem esponja e tem sabão para limpar. A palavra de Deus limpa. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus, ela tira toda a sujeira. A palavra de Deus, ela é poderosa para trazer sobre a tua vida e tirar da tua vida toda a impureza. Mas você precisa entender: eu preciso ser limpo, porque eu quero ser cheio. Eu preciso ser limpo, porque eu quero ser cheio. Você precisa conscientizar. E amanhã nós vamos estar dizendo sobre a conscientização do Espírito de Deus, dessa promessa. Não é promessa minha não, pastor. O senhor está prometendo aí. Quem é o senhor? Não sou ninguém, pastor Zé Maria. Mas a palavra de Deus diz que nos últimos dias Ele ia derramar do teu Espírito sobre todo o teu povo. Então a promessa não é minha, a promessa é dele. Eu sou apenas o sacerdote para conduzir o povo ao sacrifício de maneira que agrade a Deus. A equipe de louvor, se posiciona aqui, por gentileza. Vamos ser cheios do Espírito Santo? Vamos ser cheios do Espírito Santo? Não tem problema não. Se você acha que já é cheio o suficiente, você vai dizer o seguinte: pastor, eu já sou cheio. Nós vamos reservar um lugar só para os cheios, né? Porque nós vamos precisar deles para ajudar a encher os outros, né? Se você já é cheio, não tem problema, tá? Eu vou reservar um lugarzinho aqui para os cheios, porque na hora de encher os que estão vazios, eu preciso de quem está cheio, tá? Mas eu vou dar só vou dar um spoiler para vocês, tá? Sabe quem é que eu acho que mais precisa ser cheio? Começa de mim. Eu preciso ser cheio. Muito mais dele e muito menos de mim. Muito mais dele e muito menos de mim. Eu tenho certeza que cabe mais do Espírito de Deus sobre a tua vida. Eu tenho certeza. E você não precisa se envergonhar. Não. Mas eu não posso dizer que eu não tenho, que eu não estou cheio. Não. Todos nós precisamos desesperadamente de sermos mais cheios do Espírito Santo de Deus. Eu quero convidar você para que nessa oração agora você possa dizer para Deus. Você vai dizer: Deus, eu preciso ser cheio e impactado por esse Espírito. Mas há muitas coisas em mim que precisam ser tiradas, limpas, moldadas, transformadas. E você pode dizer para Ele: Senhor, eu já tentei sozinho, mas eu não dou conta. E você vai dizer para Ele: Deus,
Me ajuda nas minhas fraquezas, porque eu quero ser cheio. Eu quero ser. Eu quero receber esse batismo. Eu quero ter o Espírito Santo. Eu quero falar em outras línguas. Se a tua oração for sincera diante de Deus, Deus vai ouvir a tua oração e vai dizer: meu servo, meu filho, eu esperei tanto por esta palavra, eu esperei tanto por este momento. Sou eu o teu Deus. E quem gera no teu coração esse arrependimento sou eu, o teu Deus. Porque eu sempre te amei, eu sempre desejei estar mais perto de você. O meu prazer será te encher, o meu prazer será te ajudar, o meu prazer será estar do teu lado, te tomando pela mão. Você pode fechar os teus olhos. Você pode fechar os teus olhos. Você pode quebrantar-se. Você pode reconhecer as tuas mazelas. Cristo levou o seu pecado e te fez limpo e justo. Mas hoje Ele está dizendo: tem alguma coisa aí. Preste atenção aqui. Preste atenção aqui. Deus está dizendo: tem alguma coisa aí que está impedindo que eu assopre sobre a tua vida do meu Espírito. O Senhor diz: eu quero encher a tua vida, mas tem algo aí que você precisa tomar uma decisão, que você precisa arrancar. E tem algo aí que você acha que se arrancar vai doer. E o Espírito diz: pode arrancar, porque sou eu o Deus que curo, sou eu o Deus que sara, sou eu o Deus que te capacita. Mas para que eu possa soprar sobre a tua vida do meu Espírito, tem que tirar, tem que esvaziar, tem que arrancar. Ah, caramba, che que nemai. Caramba, che que nemashui que defai. Pastores, obreiros, posso contar com vocês? Posso contar com vocês nessa caminhada? Deus tem nos despertado. É tempo de ser uma igreja cheia. É tempo de ser uma igreja renovada. É tempo de ser uma igreja despertada. É tempo de Piracanjuba saber que o Espírito de Deus se move neste lugar. Deus vai soprar. Deus vai soprar sobre a tua vida. Deus vai soprar sobre a tua vida. Vai ter gente aqui que vai olhar para o outro e vai dizer: não estou te conhecendo. Aí a pessoa vai dizer: o Espírito Santo de Deus me moldou. O Espírito de Deus entrou. O Espírito de Deus fez a diferença. Deus chegou, Jesus chegou. Paz seja convosco. E depois disse assim: receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Deus está esperando uma igreja poderosa, cheia do Espírito Santo. E Ele tem prazer em te encher. Pastor Valdemar, Deus quer encher o Senhor até transbordar. Ele te escolheu para isso. Ele te chamou para isso.
O prazer dele é ver você cheio até transbordar. Antes de orar, eu queria que você falasse para esse irmão que está perto de você aí. Diga para ele: ô filho de Deus, Deus te escolheu, pastor. Diga para esse irmão que está perto de você: Deus te escolheu, pastor, para você ser cheio, para fazer a diferença nesta cidade, para ser um instrumento poderoso na terra, para que todos saibam que Deus é na tua vida e que o Espírito Santo usa homens, usa mulheres. Deus vai te encher ainda mais. Deus vai te encher com a porção dobrada. Deus vai te capacitar. Deus vai mostrar para aqueles que duvidam que Ele é Senhor da tua vida. Canta aí.